Oi, gente, nós estamos conversando mais um Falando sobre a Palavra. Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Sara. Eu sou o Fauner. Eu sou a Ketri. E hoje nós vamos falar como nós podemos ser cheios do Espírito Santo, cada vez mais cheios do Espírito Santo e manter o Espírito Santo dentro de nós. Bom, se vocês não sabem, o Espírito Santo ele é uma parte de Deus. Então eles são divididos em três, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a gente vai falar da parte que mora dentro de nós. É a mesma coisa? É a mesma coisa. Mas é diferente porque o Pai, ele não tem a mesma porção do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que ele mora dentro de nós quando a gente aceita Jesus como nosso suficiente Salvador, a gente reconhece que ele é o dono da nossa vida e a gente fala para ele, ó Jesus, agora o Senhor pode fazer aquilo que o Senhor deseja, que essa é a minha vida, eu vou começar a viver segundo a tua vontade. Bom, aí falando disso, quando a gente conhece o Espírito, a gente conhece Jesus, a gente aceita Jesus, fala, ó Jesus, o Senhor pode morar no meu coração, o Senhor tem total liberdade, e aí o Espírito Santo começa a viver dentro de nós. E aí? Como a gente mantém o Espírito Santo dentro de nós vivo? Ele mantém ele ainda fervendo dentro de nós, sendo guiados pelo Espírito Santo. É assim, né? A gente recebe o Espírito Santo, né? E é muito verdadeiro isso, porque muitas vezes nós não temos nem mesmo a consciência daquilo que são os nossos pecados. E o Espírito Santo é quem nos mostra. Então, assim, para que você ande de acordo com aquilo que o Espírito Santo deseja, em primeiro lugar, acima de todas as coisas, é necessário obediência, né? Uma vez eu ouvi um pregador dizendo, e ele disse que todo o pecado parte a partir da desobediência. Basicamente é o seguinte, o pecado que existe é a desobediência. Entendeu? Então, quando nós somos obedientes ao Espírito Santo, e quando eu falo obediente, é você ser obediente em tudo. Esses dias eu estava ouvindo a pastora Camila Barros falando, e ela estava falando, né, que você só é obediente quando você obedece na hora. Entendeu? Ela falou, obediente é obedecer na hora. Entendeu? Porque se seus pais te dão uma direção, olha, vai no mercado, não, daqui a pouco eu vou. Você já não foi obediente, porque ele te deu uma direção para aquele momento. Agora, se ele fala, olha, daqui a pouco, quando você terminar aí, você vai no mercado para mim, por favor? Aí, ou seja, ele te deu a opção, você pode terminar o que você está fazendo e depois você vai no mercado. Você fala, não, vai no mercado para mim, é na hora. Entendeu? E assim nós temos que ser com o Espírito Santo. E uma das coisas que o Espírito Santo faz, e uma das missões dele, é direcionar a nossa vida para que nós sejamos mais semelhantes a Jesus. Entendeu? Jesus, ele foi o homem perfeito que passou pela terra. Entendeu? Em 1 João, se eu não me engano, vai dizer que se nós falarmos que não temos pecado, já estamos mentindo. Entendeu? Já pecou, porque você está mentindo. Entendeu? Mas o Espírito Santo, a cada dia, ele vai nos ensinando, passo a passo, como ser mais parecido com Jesus. Né? Então, assim, qual é a tarefa do Espírito Santo? Primeiro, ele nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Ou seja, o agente transformador da nossa vida é o Espírito Santo. Entendeu? Então o Espírito Santo, ele é quem vai nos ministrar e nos ensinar a respeito. Olha esse posicionamento que você tem, não está errado. Olha esse tom de voz. Às vezes a gente erra no tom de voz. E esse tom de voz? Não parece muito soberbo para você? Ele fala assim, né? De uma forma, tipo, o Espírito Santo, ele não muda a nossa mentalidade.
ele vai nos direcionando a nós mesmos, a nós entendermos que a nossa mentalidade, a nossa maneira de pensar está equivocada. Ele vai nos guiando, né? Ele vai te guiando para uma linha de raciocínio. É igual um pai chegar para o filho, vai trazendo né, a consciência, e falar né? assim: olha, sai daí que tá quente. Não, sai, não fica perto do forno que tá quente. E aí toda vez a criança vai para onde? Ela vai para perto do forno. Ainda mais nesse E aí um dia o pai fala: não dá mais para falar, ele precisa provar. Aí ele vai lá, fica só olhando. Aí a criança vem chorando. Olha, lembra que eu te falei que o forno estava quente para você não ficar lá? Nunca mais a criança vai lá. Entendeu? Então o Espírito Santo, ele tem uma forma de trabalhar didática. Eu falo que algumas vezes o Espírito Santo ele nos ensina através de uma forma lúdica, né? Então ele pega exemplos, ele pega situações, entendeu? Ele vem com uma parábola para nos ensinar. Então, a partir daí, a partir do momento que ele te convenceu, e aí cabe a você. Aí cabe a você olhar e analisar, você falar: Espírito Santo, tem misericórdia de mim, que eu sou uma pessoa ruim, eu sou pecador, olha aí o que eu faço. Me ajuda a passar por esse processo. Me ajuda a ser transformado. Porque nós não temos o poder de nos transformar. Acho que o maior engano do ser humano é falar: ah, não, quando eu quiser eu paro. Ah, não, eu sou assim, mas uma hora eu vou parar. Não. A tendência do ser humano é se afundar cada vez mais no pecado. Quantos de nós já não conhecemos alguém que começou só tomando uma cachaçinha? Mas não, é só um golinho. Entendeu? E aí quando foi ver, a pessoa já estava alcoólatra, dependendo. Porque essa é a tendência do ser humano, é se afundar cada vez mais no pecado. Mas o Espírito Santo, ele nos tira desse lugar. Nos tira desse lugar e vai nos mostrando: olha, esse não é o caminho, esse não é o caminho. Sai daí que esse não é o caminho. E ele vai te colocando no caminho certo. Mas a partir do momento que a gente passa a não obedecer a Deus, é o momento onde nós vamos nos afogando no nosso pecado, basicamente assim dizer. Entendeu? Você vai se afogando no pecado. Entendeu? E é capaz de chegar uma hora que acho que o maior medo de se afogar de você entrar na água é chegar num lugar que você não dá mais pé. Entendeu? Esses dias eu conversando com a minha esposa e aí eu falei pra ela falou: ah, mas você sabe nadar? Eu falei: então, o problema é que eu nunca dependi de nadar pra sobreviver. Entendeu? Até hoje eu não entrei numa piscina que eu não desse pé. Por que será, né? 2 metros de altura. Entendeu? Eu falei: então, aí, e assim, muitas vezes é conosco. A gente brinca com o pecado por quê? Porque a gente não chegou numa situação onde a gente não desse pé. Entendeu? Mas o Espírito Santo, ele nos tira desse lago de pecado. Ele nos tira dessa... Tipo, ó, você vai se afundar nesse pecado, sai daí. E quando você começa a ouvir, você começa a provar das coisas de Deus. Ele começa a te revelar não somente pecado, porque o Espírito Santo, ele não está aí só para nos revelar pecado, mas ele intercede por nós. A palavra vai dizer que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26, né? Inclusive eu achei uma música maravilhosa que fala disso, e agora já faz parte da minha música de oração. E aí você passa a receber dons espirituais,
você passa a mudar os teus sentidos, né? O mundo muito fala, a pessoa, eu tenho o sexto sentido, eu sinto a energia ruim das pessoas, entendeu? Mas a palavra vai nos dizer que o Espírito Santo nos dá discernimento, né? Discernimento de espírito. Então chega alguém carregado, lógico que você vai saber que a pessoa está carregada. Discernimento de intenção do coração, entendeu? Quem aqui já provou da mãe falando, não anda com que fulano é má companhia. Você fala, não, fulano é mó legal, e não sei o que. Quando você foi ver, quebrou a cara, porque fulano era exatamente, se não pior do que a sua mãe tinha te falado, né? Então, aí você fala, não, minha mãe tem um sexto sentido. Praga de mãe pega, eu já ouvi essa também. Praga de mãe pega, não é que praga de mãe pega. Até porque se uma mãe ama, ela não vai jogar praga no filho, mas ela tá abrindo os olhos. Tá abrindo os olhos, fala, olha, não vai por esse caminho, porque esse caminho vai dar ruim. Se você for por esse caminho, mãe, você tá jogando praga. Não tá te jogando praga, tá te alertando, né? Ela já discerniu a situação ali. Sim. Leva o guarda-chuva que vai chover. Não, olha lá o sol que tá. Sua mãe sentindo o cheiro da chuva de longe. De longe. Entendeu? Leva a blusa, não, mas olha o maior calor que tá. Acho que o que a gente mais se lasca é nessa, guarda-chuva e blusa. Não, leva a blusa. Não precisa não. Aí você volta pra casa batendo em mim. Aí tremendo com aquela no dia seguinte você espirra, a mãe já fala, falei pra você levar a blusa. Entendeu? Então o Espírito Santo, ele vem nos direcionando, né? E uma das formas de você ter intimidade com ele é primeiro obedecendo a sua vontade. Sim. Entendeu? Porque o Espírito Santo, ele não gosta de te dar uma direção que você não cumpra. Entendeu? Eu lembro uma vez que eu estava numa sintonia muito boa com o Espírito Santo e aí eu ouvia um versículo, ele falava comigo num versículo e eu parava tudo que eu estava fazendo e ia orar. Falava, em meu coração me ocorre, buscai a minha presença e buscarei, pois, Senhor, a tua presença. E aí esse versículo vinha, em meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Eu parava tudo que eu estava fazendo e ia orar. E um dia ele me chamou e falou, não, peraí, vou terminar isso aqui. E aí me envolvi com aquilo que eu estava fazendo e não fui orar. No dia seguinte, em meu coração me ocorre buscar a minha presença. Espírito Santo, peraí que eu vou... E uma das coisas parece assim, o diabo sabe quando a gente não foi orar. Porque no dia seguinte, parece que ele sabe que o Espírito Santo vai te chamar, então ele coloca mais tarefa para você ficar mais atarefado. Não, agora não dá para parar. Peguei nessa aqui, então peraí. Você falhou ontem, né? Hoje você vai falhar de novo. E aí o Espírito Santo passou uns dias e tal, e aí eu falei, nossa, Espírito Santo, o Senhor nunca mais me chamou para orar. E aí o Espírito Santo falou para mim, é porque eu te chamei e você não foi. Entendeu? Aí isso ardeu no meu coração assim de tal forma, e eu falei, não, Espírito Santo, pode me chamar, porque agora quando o Senhor me chamar eu vou parar tudo que eu estou fazendo e vou te dar a devida atenção. Porque às vezes a gente quer entrar numa rotina de oração, não, eu oro de manhã, não, eu oro à noite, não, eu oro antes de dormir. Entendeu? Mas o Espírito Santo, ele não está suscetível às nossas vontades, basicamente assim dizendo, tipo, ele não vai fazer só as coisas só quando eu quero, não, Espírito Santo, hoje eu não quero ser usado. Não. Você tem que ser usado quando ele quiser te usar. Exato. É você que manda. Não, mas a palavra faz dizer que o Espírito está sujeito ao profeta. Deixa eu te falar, você não entendeu direito o versículo. Não é dessa forma.
Porque Entendeu? ele obedece a gente, não é assim. Não quer dizer que você manda no espírito, Ele não. tá sujeito, Não. então, não, ele tá sujeito quando ele fala assim, que o Espírito Santo, ele não vai fazer confusão. Então, como, por exemplo, um pastor vai estar ministrando lá no meio do culto, ele não vai pegar e levantar o profeta no meio do culto sem sem testificar na vida do pastor para ele pegar e entregar uma palavra. Sabe, o espírito está sujeito ao profeta, quer dizer que o espírito usa o profeta Sim, na condição de profeta. então, Entendeu? Então é assim. Nós vemos Moisés. Moisés subia para o monte e quando ele descia, ele tinha que cobrir o rosto, porque o rosto dele resplandecia. Entendeu? Então, já pensou se Moisés falar, Senhor, eu vou descer agora porque meu rosto está começando a brilhar e aí o povo não vai querer olhar, não vai conseguir olhar na minha cara porque... Não, ele arrumou um jeito, ele cobriu e falou, não, eu cubro minha cara, mas eu vou ficar aqui na presença. sim. Você está entendendo? Então, nós precisamos ser direcionados pelo Espírito Santo. Eu acho muito louco que aqui na igreja às vezes a gente começa naquela intensidade de oração e aí na hora que o Espírito Santo fala chega, Chega, todo mundo na mesma sintonia para ali. é todo mundo junto. Ele não é Deus de confusão, Entendeu? né? Então é assim, todo mundo ele parou, chega, tá ótimo. Vem aquele Cicil. Entendeu? Então a forma, nós não precisamos tomar a forma deste mundo. Entendeu? O Espírito Santo ele se afasta de nós quando nós queremos tomar a forma do mundo. Sim. Entendeu? Por quê? Porque nós não fomos. A palavra vai nos dizer, não vos conformeis com esse século. Quando ele está falando não vos conformeis, não é para você ficar conformado com o mundo, julgando o mundo. Não, mas é para você não tomar a forma do mundo. Sim. Você não vai usar das mesmas estratégias que o mundo usa. Você não vai andar que nem o mundo andou. Exatamente. Há muitos programas atrás, a gente falou sobre a diferença, né, entre simpatia e atos proféticos. Lembra desse programa? E o ato profético, quando ele é direcionado por Deus, ele gera frutos. Sim. Então, nós vemos lá o povo dá 7 voltas na muralha de Jericó. 6 voltas, né? E no último dia dá 7 voltas. E aí nós temos a pastora Raquel aqui, que ela passou num concurso e não chamava, e aí o Espírito Santo foi lá e falou para ela, ó, vai lá e dá 7 voltas. E era um lugar longe que ela tinha que ir, e ela foi. E ela foi lá e deu 7 voltas. Agora eu não lembro se no dia seguinte, na semana seguinte, eu sei que assim, rápido chamaram ela a partir daquele momento. Sim, ou seja, é um ato profético. Mas eu já conheci gente que deu 7 voltas num lugar sem a direção do Espírito Santo e nada aconteceu. Entendeu por quê? Porque um ato profético ele é direcionado pelo Espírito Santo. Sim. E quando nós temos afinidade com ele, ele vai te direcionar, unge tal lugar. Entrega teu currículo em determinada empresa. Faz tal coisa. Entendeu? Olha, unge os teus filhos. Sim. Para tudo que você está fazendo e vai orar pelos teus filhos. Unge a tua casa. Já pensou? Então é assim, o Espírito Santo fala, olha, para tudo que você está fazendo e vai orar pelos teus filhos. Ou seja, os seus filhos estão precisando da tua intercessão. Entendeu? Os teus filhos estão precisando de uma voz clamando. Precisa neste momento, agora, não daqui a pouco, igual eu fiz. Agora, precisa, seus filhos precisam de alguém que clame pelas vidas deles. Eu vi esses dias um testemunho de uma mulher. Ela sentiu um incômodo no coração de orar pelo marido dela. E ela foi orar e aconteceu um acidente lá na estrada onde o marido dela estava e tudo. E ele não sofreu nenhum arranhão. Graças a Deus. Tipo assim, o acidente aconteceu, mas ele não foi atingido.
Graças a Deus. Entendeu? E a hora que ela foi orar, foi exatamente. Ela começou a orar, interceder ali, Senhor, coloca a vida do meu marido, e orando, 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 orando. E nessa hora, foi a mesma hora que aconteceu o acidente. Entendeu? Então o Espírito Santo ele procura pessoas disponíveis. Quer ser cheio do Espírito Santo, esteja disponível para ele. Quer ser cheio do Espírito Santo, seja obediente à voz dele. Quer ser cheio do Espírito Santo, ouça a voz dele. Tenha mais momentos de comunhão com ele, entendeu? Porque para que você tenha intimidade com alguém, é necessário você gastar dias e dias e dias com essa pessoa, né? Para você ter intimidade com o Espírito Santo, é necessário gastar dias e dias e dias com ele. Eu acho interessante essa parte que vocês estão falando sobre obediência, porque quando o Espírito Santo começa a nos chamar, muitas vezes, para quem tá no início, eu não vou dizer no início, sabe? Porque a transformação é todos os dias. Mas para quem se firmou em uma igreja, tá no início, eu vou dizer assim, quando ele nos chama, às vezes você pode pensar que é algo da sua cabeça, igual o Paulo estava falando sobre chamar ele para orar. Eu sei porque muitas vezes eu passei por isso. E muitas vezes a gente acha que, ai meu Deus, é a minha mente. Só que na verdade não é. É o Que Espírito mente Santo. boa que a pessoa tem, né? Nossa, minha mente tá me Exato! chamando pra orar. Nunca vi Que a minha isso. mente não me chama pra orar. A minha mente, ela acaba comigo, ela não Entendeu? me Eu chama vou pra orar essas na coisas. raça. Entendeu? Eu vou orar, não, eu vou orar. E a mente fala, mas esse episódio da série tá tão bom. É o que a minha mente fala. Agora se a sua mente tá Exato. falando pra você, Nunca vi. não, vamos orar ali, gastar 2 horas de oração ali, Exatamente isso. né? Tanto pro bem quanto pro lado ruim também. Eu falo no sentido de você quesitar não ser o Espírito, ou tá com dúvida, sabe? E uma coisa que eu demorei, assim, pra aprender, às vezes eu ainda costumo falhar na mesma coisa, que é, quando o Senhor nos chama, é condizente com a palavra dele. Tudo que ele vai falar pra você, ele vai falar na Bíblia. Então, eu acredito muito que nesse quesito de oração, que eu sei que é onde muita gente tem dificuldade, sabe? Eu ouvi uma voz. E aí você fica, meu Deus, que voz é essa? Porque a nossa mente, como o Paulo falou, a nossa mente também tem. Muitas vezes a gente pensa coisa, só que nunca é pro bem, né? Geralmente é só pro lado ruim. E aí a gente fala, meu, é a minha cabeça, como é que é? O meu coração que tá falando. Eu vou falar uma coisa. Gente, o nosso coração é enganoso. Eu só descobri isso quando eu comecei a ler a palavra de Deus. Lá fala, o coração do homem é enganoso. Seguir o coração é mentira. Ai, que o meu coração falou. Ai, se o teu coração tá em paz. Não, se eu sentir paz, é um negócio que, gente, esse negócio é muito sério. Eu Rapaz, senti paz assim. Exato. Então, porque tem gente que peca em paz. Mas é exato. Entendeu? Então, Fala tipo mais. assim, eu senti paz de pecar, eu pequei, então eu não pequei, porque eu senti paz no meu coração. Olha, entendeu? É a paz do Senhor. Não é a paz. sua paz. Entendeu? Exato. Se você está em paz com o Espírito Santo, aí sim. É. Entendeu? Porque o Espírito Santo, ele é o primeiro a nos mostrar, não vai por esse caminho. Então, Ele avisa, ele não vai alerta. por esse caminho. Não pensa isso. Olha essa mão boba. Tira essa mão daí. Entendeu? O Espírito Santo, ele é assim. Ah, não, aí se você desobedece, aí... Por isso que a gente fala em obediência, né? Porque quando você obedece o Espírito Santo, ainda que você esteja indo no caminho errado, ele vai te direcionando. Ah, você está indo no caminho errado. E no caminho errado que nós estamos falando, não é a rua que você está indo, que não vai para a rua da tua casa. Entendeu? Nós estamos falando de caminho de santidade, de posicionamento. Olha, esse seu posicionamento está errado. Entendeu? Então é como a Cat estava falando, né, Cat? Tem que obedecer ao Espírito Santo, né? Exato. Então, eu falo porque no início, logo, quando eu cheguei aqui na Desfrutar, gente, eu ficava muito perdida, porque eu falava, meu Deus,
Só que perdida no sentido de eu querer fazer as minhas vontades. E aí, quando o Espírito Santo começou a falar, muda esse seu jeito aí. Começa a buscar, né? Como o Paulo tava falando. Pra gente ser cheio, a gente precisa buscar o Senhor. Buscar ler a palavra, buscar, sabe, ter um relacionamento. Só que isso não vai vir da noite pro dia. Quando eu iniciei, eu demorei muito tempo, assim, sabe, pra entender que Deus, ele te coloca em vários processos Você é lerda, né? diferentes. Tudo você demorou muito tempo, né? Qual foi? Pastora Gisele, Nossa! exatamente. Você vê, gente, desde a hora que ela começou a falar, ela, Entendeu? nossa, demorei. Nossa, quanto tempo eu Eu demorei. recebo, eu já recebi. Gente, Então assim, você como uma pessoa mais devagar como eu no pensamento, vai falar, fala, Senhor, me dá velocidade. dá uma dica, assim, de como você começou a entender as coisas. Pra quem tá em casa aqui também é meio devagar pra entender, Então, ó, que hoje ela já entende mais rápido. ô glória. Na verdade, o Espírito Santo começou a chacoalhar, né? Exato, e eu vou falar sobre isso. Quando você é uma pessoa mais lenta, ele vai começar a te dar coisas mais aceleradas pra você fazer. E principalmente te colocar com pessoas que é 10 vezes mais acelerado que você. Se você não é nada, pois é. Você vai andar com gente que é acelerado. E no começo vai ser meio assim, você vai ficar meio perdido. É que, na verdade, assim, né? Mas é porque, A gente falou vai aqui te transformar. brincando, mas uma das coisas que é necessária é você andar com pessoas mais maduras na fé que você. Muito importante. Então, o teu caminho, com quem você caminha, diz muito aonde você vai chegar. Entendeu? Porque quando você caminha com pessoas mais maduras, quando você caminha com pessoas de oração, você se torna uma pessoa de oração. Entendeu? Eu acho que o grande erro de um cristão é querer andar sozinho ou querer andar com pessoas que não têm a mesma vibe. Não tem pra Entendeu? agregar. Ou então andar com pessoas inferiores. Por exemplo, eu sou líder. Eu tenho que andar com pessoas que têm um conhecimento inferior, levar por essas pessoas que têm um conhecimento inferior. Entendeu? Então é assim, ali, quando eu estou com pessoas mais novas na fé que eu, Que tá aprendendo com eu não você. posso me deixar ser conduzido pelo assunto. Exato. Mas a todo momento eu tenho que ir conduzindo o assunto. E se o assunto volta, então, a gente está falando disso. Entendeu? Exato. E no meio do caminho, vai então, você falou isso, mas isso está errado. A palavra de Deus fala que é assim, assado. Até porque, como se você tá em um lugar de liderança, a pessoa que chegou agora, ela vai se basear naquilo que você tá fazendo. Exatamente. Vai pegar como exemplo. Quantas Então, vezes eu olhei, né? E eu tenho responsabilidade também na condição de mais maduro, né? Sim. Então eu tenho a responsabilidade de conduzir as coisas de uma forma mais a aproximar de Deus. Sim. Da mesma forma, quando eu ando com pessoas mais experientes que eu, mais velhas que eu estou ali na condição de aprender. Então, um conselho para você que está nos assistindo em casa é, quando você sentar com uma pessoa madura, mais madura na fé que você, busque aprender. Busque sugar o conhecimento que a gente tem, que ela tem, as experiências com Deus que ela tem. Sim. As Entendeu? marcas que ela apresenta. Sim, E não é uma- até mesmo aprenda com os erros que ela cometeu, para Sim. você não ter que passar pelos mesmos erros. Entendeu? Exatamente. Então você caminha com alguém, você fala, fulano fala, ó, eu já errei muito nisso. E você fala, opa, ele já errou nisso. E qual foi as consequências? O que aconteceu? Entendeu? A pessoa fala, não, aconteceu isso. Aí você vê o período de colheita que a pessoa passou por conta deste erro que ela cometeu. Entendeu? E isso vai fazer com que, tanto que lá em Provérbios vai dizer, né, para os jovens não desprezar as palavras dos mais velhos, ou seja, Sim. está andando com alguém mais experiente na fé que você, sugue dessa pessoa as coisas boas que ela tem, sugue dessas pessoas as experiências que ela tem com o Espírito Santo.
Sugar que eu digo é assim, você Você aprender, você colocar absorver em o conteúdo, porque prática. sugar é absorver. Grudar na pessoa. É, absorva o conhecimento que ela tem, Aprenda com aprenda com ela, ela, aprenda os exatamente. erros, veja os frutos dessas pessoas, porque Sim, assim, tem muita gente que, nossa, tem 1000 anos de caminhada e tal, mas não tem frutos. mas aí Tem é o que eu tô falando. Mas aí é o que eu aprende, tô falando. Pra você caminhar com uma pessoa mais madura. Porque se você tá 2 anos na igreja e a pessoa tá 50 anos e ela erra nas mesmas coisas que você erra, você fala, se eu não posso se aprende com espelhar ela, nessa não faça a pessoa. mesma coisa. Entendeu? Você vai buscar alguém mais maduro, alguém que seja cheio Sim, do Espírito Santo, alguém que esteja alguém que te exorte. uma Entendeu? pessoa Alguém que que vai. preste Porque atenção em as pessoas você. menosprezam a exortação, né? Mas a exortação, ela é um aprendizado que você leva, tipo assim, quando você sabe uma porta que sai do trilho que você precisa dar umas pancadinhas para ela voltar para a rota? Essa é a exortação nas nossas vidas, né? Quer uma dica de sabedoria? Aprenda com os erros e com os acertos das pessoas, Exatamente. sem julgar, sem peso. A Uhum. pessoa errou, o fruto a consequência daquele erro foi aquilo, bom saber, não vou fazer. Senhor, ajuda a pessoa a sair desse processo. A pessoa está 50 anos na igreja, está errando na mesma coisa. Senhor, abre o entendimento dessa pessoa. Está faltando muita compaixão, muita misericórdia hoje em dia. Então, o que que tem? Tem um apontar de dedo constante. Se a pessoa está 30 anos na igreja, se a pessoa tem constituição, se a pessoa não tem... Gente, cada um teve seu processo. Se hoje você tem um líder que senta, te ensina e forma você, aleluia. Teve gente que teve que correr atrás de líder para aprender. Vocês são num tempo onde vocês têm estudo bíblico online. Online, gente, online. Eu tinha 3 crianças pequenas. Meu EAD era pega as apostilas, lê, tira a dúvida com o professor quando você vê no final do culto e responde as perguntas, porque meus filhos eram pequenos, eu não conseguia congregar. Vocês podem assistir a aula. Eu tinha sede de conhecer, de aprender. E a facilidade que vocês têm hoje em dia, eu não tinha. Anotar o culto. Nós comprávamos CDs de ministração, você lembra disso? Uhum. Para ouvir depois. Porque a palavra foi tão legal, Deus falou tanto comigo, e esse legal que eu falo, não é que afagou minha alma, falou o que eu queria. Muitas vezes não, veio cacetando mesmo. Gisele, você tá errada, você tá toda torta. Então, a gente tinha que ouvir de novo. Peraí, eu preciso ouvir de novo. E muitas vezes, se tem preguiça de abrir o Instagram, para assistir uma palavra, para assistir um programa como esse, que num diálogo edifica tanto. Para ensinar o filho a assistir um Happy Day, com um monte de porcaria que as crianças assistem, não incentiva. A ensinar a criança a cultuar ao Senhor. Então, assim, hoje a gente tem muito mais facilidade para se aprender. Aprenda. Aprenda com os erros, aprenda com os acertos. Seja leve. Tem gente que você vai ter que perdoar durante o dia, assim, umas 30 vezes, mas qual o problema? Até você aprender que aquilo não te afete mais, mas faz parte. Seja leve. E Provérbios também fala que quando o mais jovem não aprende, né? Eu não vou lembrar direitinho como está escrito, mas o sentido do texto é: quando o mais jovem não aprende com aquele que é mais velho, ele é arrogante, ele não para ouvir, porque você tem que ouvir e refletir. Esse refletir condiz com a palavra. Esse refletir não é eu quero. Não, condiz com a palavra, porque o dia que você entregou sua vida para Jesus, é o que Jesus quer, amém? Então, condiz com a palavra. Oh, aleluia, vou fazer. Mesmo que no momento não seja bom. Agora, se você não ouvir e não quiser obedecer, é tolice. É assim que Provérbios fala, a pessoa é tola. Repreenda o sábio. E ele vai frutificar, vai ser bom para ele. Você vai ver o fruto disso, vai ser prazeroso até para você que repreende. Agora, repreenda o tolo para você ver, você só se aborrece. Então, aprenda com os erros, aprenda com os acertos, orem pelas pessoas, bata um papo com Deus. Não sai metralhando com seus pedidos. Igual a gente está conversando aqui, conversa com Deus, fala: Senhor,
O irmão fulano tá precisando de ajuda. Ajuda ele, Espírito Santo. Traz o quebrantamento, traz o renovo que precisa, traz a transformação que precisa. Porque eu não sei aonde que se perdeu o amor, a compaixão e a misericórdia. Está sendo perdido no nosso meio, está se perdendo no nosso meio um texto muito importante. Faça para o outro aquilo que você deseja que façam para você. Quem disse isso? Jesus. Se fosse você, não na condição que você tá, porque às vezes a gente olha para a pessoa e fala assim, eu nunca faria isso. Lógico, você veio de uma família instruída, você viveu o evangelho, você teve as facilidades da vida, você teve um líder amoroso que te acompanhou e que pegou no seu pé quando precisava, e o outro teve toda essa estrutura? E na condição dele, com o conhecimento dele, será que você teria a reação que ele teve? Talvez a tua reação fosse até pior, né? Então, o olhar para o outro é todo um contexto, não é só o que a pessoa está vivendo. Esse olhar de julgar é muito feio. Quer ver outra coisa feia que se tem hoje em dia? Malícia. Malícia, fofoca, maledicência. Gente, não tem nada que mata mais as vidas do que isso. Então, para você ser cheio do Espírito Santo e continuar a acender nessa fogueira, precisa abrir mão de tudo isso. Você é livre, mas a sua liberdade é limitada pelo teu amor ao Senhor, aquilo que agrada ou não ao Senhor. Amém? Deus abençoe. É que a maior liberdade que a gente tem é a liberdade de exercer o amor. Sim, Porque quando eu exerço o amor, eu sou liberto e eu sou instrumento de libertação. sim, Entendeu? Eu lembro que uma pessoa, não lembro quem, a pessoa nunca tinha recebido, nunca fizeram um bolo de aniversário. Infância sofrida, nunca fizeram um bolo de aniversário para ela. E aí a gente pegou e ela fez aniversário tudo. A gente pegou e fez uma festinha de aniversário que não foi nada demais, foi só um bolinho com uns negocinhos, sabe? E a pessoa ficou muito feliz, a pessoa ficou muito agradecida, sabe? Então, a gente precisa ser usado por Deus até mesmo para expressar esse amor. sim. Né? Como a pastora falou, tá faltando misericórdia. E o Espírito Santo estava ministrando no meu coração esses dias. E ele me ensinou. Ele falou, antes de nós sermos reino, nós precisamos ser corpo. Entendeu? Porque uma célula que ataca outra célula, ela é um câncer. Falando de fisiologia humana. Entendeu? Então, se você ataca o teu irmão, você está sendo um câncer no corpo de Cristo. Pode até parecer pesado aquilo que a gente está falando, mas é a mais pura verdade, porque você está ferindo outra parte do corpo. Entendeu? Ah, porque o irmãozinho não canta bem. Desse irmãozinho, eu conheci uma moça. Tá adorando? Ela não cantava muito bem, tecnicamente falando, mas ela era dedicada. Apesar de não ter uma voz bonita e agradável aos ouvidos, aquela voz angelical, ela era compromissada. Então, no horário, ela estava lá, no horário do ensaio. Todas os compromissos dela, dos cultos, das escalas e tudo, ela estava lá. Ela se dedicava muito àquilo. Às vezes, ela pegava as aberturas de voz e ela sabia, ela ouvia os louvores, coisas que muitos outros que eram talentosos não faziam. Entendeu? E ela entregava a adoração dela verdadeira. Aos nossos ouvidos, ouvido humano, pode ser que não era muito agradável. Entendeu? Mas Deus recebia aquela adoração porque ela entregava muito, com muito zelo, com muita excelência. Entendeu? Então, uma das coisas que a gente precisa entender é que a oração, ela vem
acompanhada de uma ação. Sim. Entendeu? Para que você seja cheio do Espírito Santo de Deus, é necessário também que você seja reflexo do Espírito Santo de Deus nas outras pessoas. Então, eu sou cheio do Espírito Santo de Deus, eu vou incendiar a Kéteri do Espírito Santo de Deus, porque o fogo é assim. O fogo ele sai alastrando, e o fogo do Espírito é assim também. Ele sai alastrando. Então você está no ambiente, chega alguém cheio do Espírito Santo, logo logo você está dando glória junto. É isso mesmo. Entendeu? Então, para que nós sejamos cheios e manter essa chama do Espírito acesa dentro de nós, primeiro é necessário ouvir. Precisamos ouvir as direções do Espírito Santo, ser direcionado. É muito bom ser direcionado, porque quem é direcionado não anda no caminho errado. Entendeu? Quem tem GPS não se perde. Depende, né? Entendeu? Mas aí é que nunca precisou, que quando você precisa, você começa a aprender. Você começa a assinar seus pulos pra poder aprender. Exatamente. Entendeu? Quem sabe onde é o norte sabe para onde ir. Sim. Entendeu? Sim. Então, assim tem que ser a nossa vida com o Espírito Santo. A gente precisa manter e buscar manter. O que tem afastado o Espírito Santo de Deus da tua vida? Faça essa análise. O que você tem feito que não tem deixado você provar da plenitude do Espírito? Porque o Espírito Santo não é um... dá até um negócio ter que falar disso. Mas o Espírito Santo não é um ventinho. Não, mas... O Espírito Santo não é um arrepio. Ele é o Espírito Santo, ele é o poder de Deus que manifesta na nossa vida e através da nossa vida. Entendeu? Ele manifesta em nós, transformando a nossa vida. O Espírito Santo muda até mesmo a matéria do nosso corpo. Sim. Entendeu? Então nós precisamos compreender de uma vez por todas que o Espírito Santo, ele é uma chama que precisa manter acesa. Então é basicamente assim, é como se eu pegasse, colocasse uma chama na mão da Sara e uma chama na mão da Kéteri e falasse para ela, agora você se vira para manter essa chama acesa. O que você tem que fazer para manter a chama acesa? Tem que buscar. Você vai dar seus pulos. Você tem que alimentar o fogo. Entendeu? Como que eu alimento o fogo do Espírito? Fazendo aquilo que o Espírito gosta. Entendeu? Você já escreveu louvor para Deus? Não tô falando louvor para os outros ver. Não tô falando louvor para os outros avaliar. Não tô falando louvor para você sair cantando, para você tornar um gospel star. Entendeu? Eu tô falando de você e Deus, um louvor da tua intimidade. Um salmo. Já escreveu um salmo? Entendeu? Já escreveu um salmo? Eu já escrevi um salmo. Entendeu? Então, poesia é um salmo. Você já escreveu um salmo. Entendeu? Escreva um provérbio. Pega aquilo que o Espírito Santo te ensinou e escreva. Você está escrevendo um provérbio. Entendeu? O Espírito Santo me ensinou esses dias que antes de nós sermos reino é necessário ser corpo. O que adianta você ir lá trazer as pessoas para a igreja e as pessoas da igreja expulsar quem é que você trouxe? Não adianta de nada. O que adianta chegar lá os evangelistas, trazer o povo para a igreja? Aí chega no meio da igreja, tem fofoca, tem irmão falando do outro, tem competição, quem tá com o vestido mais longo, que o cabelo da irmã, quem canta mais, quem toca mais. Quem faz mais a obra, não adianta de nada. Não adianta de nada. Você vai ser o câncer da igreja. Aquele Entendeu? que divide, aquele que separa, aquele que traz a divisão, traz as discussões, aquele que expulsa. Traz a contaminação. Entendeu? Então, assim, antes de nós sermos reino, é necessário aprender a ser corpo. Entendeu? Não dá pra minha mão esquerda odiar minha mão direita. Tem como.
Porque a mão esquerda e a mão direita juntas batem palma para Jesus. Você tá entendendo? Não dá para varrer, querido. Pode até dar para varrer com o braço só, mas é mais difícil. Entendeu? Então os dois braços varrem o chão da igreja. Sim. Entendeu? Não adianta só ter boca, você precisa ter voz para falar. A tua boca e a voz andam junto. E precisa da língua ainda para falar. Se a tua língua não mexer, não fala. Não sai som. É verdade. Entendeu? Então assim somos nós, corpo de Cristo. Nós somos um conjunto. E um corpo de Cristo bem ajustado, a presença do Senhor toma um a um, corrige um a um, se manifesta de um a um e vai passando assim, ó, e vai curando, e vai transformando, e vai restaurando. E quando nós nos dermos por conta, a chama do Espírito vai estar acesa em todos. Atos 2. Entendeu? Tava todo mundo unânimes. O que é unânimes? Todo mundo igual. Todo mundo a mesma essência. Como diz um colega meu, mesma fita. Entendeu? Todo mundo no mesmo, um só mover, um só espírito. Não é assim que a palavra fala? É isso, é um. Nós temos que ser um. Com quanto você já foi um com alguém? O que adianta você ter 10 milhões na tua conta e você não ajudar o irmão que está necessitado? O que adianta você ter um carrão na sua garagem e deixar a mãe de família indo para a igreja e indo embora na chuva com 2 filhos pequenos? Entendeu? O que adianta você se compadecer de outras pessoas e não se compadecer do irmão da tua igreja que tá andando com o sapato rasgado? Faça esse teste, olha pro irmão que tá andando com sapato, mas peça discernimento, que uma vez um irmão falou: irmão, vi que você tá andando com a blusa assim, assado, não sei o que. Aí o irmão foi lá e falou pra ele: sabe o que é? É que essa blusa era do meu pai. E o meu pai faleceu, então eu gosto muito dessa blusa. Não é que eu não tenho outra blusa, mas quando eu uso essa blusa eu lembro do meu pai. Aí deu uma gafa. Então seja direcionado por Espírito. Espírito Santo, eu tenho tanto recurso, quem eu posso abençoar? Entendeu? Pega o irmão que faz tempo que você não vê, compra um bolo, chega lá na casa do irmão e fala: irmão, eu trouxe um bolo aqui e eu vim tomar café da tarde com você. Quem aqui já fez isso? Com um bolo de 12 reais, pelo menos aqui no Campo Limpo, 12 reais, você compra um bolinho seco, né? Que com café, melhor coisa. Mas eu não tomo café, então leva o seu chocolate, seu fresco. Entendeu? Então, às vezes a gente vai precisar ser a misericórdia de Deus na vida de alguém. Às vezes a gente vai precisar ser o abraço de Deus na vida de alguém. Às vezes você vai precisar ser a voz de Deus na vida de alguém. Uma vez, conversando, eu era líder da dança, eu conversando com uma menina, tudo. E a gente conversou e tal. E aí eu falei uma frase pra ela que hoje eu não lembro e também nem veio de mim, porque eu também nem tinha conhecimento para tudo aquilo. Mas eu falei pra ela algo que o Espírito me deu ali na hora. E eu falei aquilo e eu fiquei refletindo. Na hora eu falei: nossa. Ela falou: muito louco isso, né? E aí depois ela falou pra mim, falou: olha, eu tava pensando em desistir e tudo, e por causa daquilo que você me falou, cara, eu fiquei refletindo a noite inteira e aquilo ficou queimando no meu coração, e eu fui orar, e eu tive uma madrugada maravilhosa na presença de Deus, e hoje eu tenho força para caminhar mais uma milha. Entendeu? E eu nem sei o que eu falei. Na hora eu entendi, mas como não era pra mim, o Espírito Santo, porque quando é pra mim, o Espírito Santo faz ficar marcado no meu coração. Porque é pra mim, entendeu? Então é pra mim, eu tenho que marcar.
né? Mas aquilo não foi para mim, então eu não decorei, não sei se fala para mim o que que é. Não sei se talvez se ela estiver ouvindo aí hoje ela vai lembrar, né? Mas foi maravilhoso, porque eu consegui ser instrumento de Deus na vida de alguém, entendeu? Eu consegui ser a misericórdia da vida de alguém. Não porque eu sou o melhor, é pela misericórdia de Deus. Por isso que eu fiquei feliz que a misericórdia de Deus me alcançou para eu conseguir alcançar alguém, porque eu sou falho. Entendeu? Então esse é o sentimento. O sentimento é: eu preciso louvar ao Senhor, né? Eu preciso louvar ao Senhor com tudo que eu tenho. O que que eu tenho que pode louvar ao Senhor? Ah, eu tenho R$ 12 na conta. Então vai, faça isso. Pega um irmão que você conhece, que você tem amizade, que tá meio esquisito, compra um bolo, fala, irmão, eu vim comer um bolo com você. Ainda que o irmão chegue e fale, ah, mas não sei o que, minha casa tá não sei o que. Fala, então vamos pegar lá 2 cadeiras, vamos sentar aqui na calçada, eu e você, e vamos comer bolo sentado na calçada. Você vê que o irmão tá numa situação legal, leva o bolo e o café, já coado para não ter trabalho. Entendeu? Nós precisamos disso, nós precisamos de mais pessoas que se disponham a não somente viver a sua vida, olhar para a sua necessidade, para o seu umbigo, entendeu? Mas que olhe a necessidade dos outros, entendeu? Porque quando a gente olha para a igreja de Atos, ninguém tinha falta de nada, porque os que tinham repartiam com aqueles que não tinham, entendeu? Então, que igreja egoísta é essa, onde um tem muito e não divide com aquele que não tem? Entendeu? Teu irmão que tá com necessidade, poxa, vai lá no mercado, compra uma cesta básica, entendeu? Eu já abençoei, eu não tinha dinheiro, cheguei lá, passei no cartão de crédito, falei, o mês que vem a gente vê. E Deus deu graça, Deus abençoou, paguei o cartão de crédito, a fatura paga, graças a Deus. Eu ofertei, como que eu tô minha lista? E o Paulo falou no sábado sobre isso. E, ano passado, eu fiz isso uma vez. Eu pra minha mãe, saiu de alimento. Então, O Paulo falou sobre cartão. Quando eu trabalhava, e outra, quando eu já, então, o que eu fazia? Eu vou comprar umas coisas que eu precisando e ir embora. Como eu ia pagar até lá Deus provê, entendeu? Abraão pega Isaac, põe Isaac lá, prepara tudo e quando chega lá, Isaac pergunta, pai, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, mas fez o checklist, né? E cadê o cordeiro? Deus proverá para si um cordeiro, entendeu? Coloca diante do Senhor, Senhor, vou anotar aqui na lista e eu não tenho recurso, mas se o Senhor colocar o recurso na minha mão, eu vou honrar. Ana fez isso, né, Senhor? Eu não tenho um filho, eu gostaria de ter. Eita, a gente tá num que fala de Ana, né? Já faz uns 5 programas. Já faz uns 5 programas que a gente menciona a Ana já, coitada. Mas a atitude dela foi muito de fé, né? E esses dias eu estava estudando a oração dela, meio maravilhoso. Traz revelações profundas na oração dela, que só foram reveladas lá na frente, olha. Então, nós precisamos ser instrumento, entendeu? Ser instrumento na vida do irmão, instrumento para orar, entendeu? Acho que
Uma das coisas que mais acontece hoje é o irmão chegar, ora por mim. Não, irmão, vou orar por você. Entendeu? E não ora. Vou orar por você, irmão. E não orar. Você fala que vai orar, mano. Ora. Jejua pela vida do irmão. Passei uma vez, eu lembro uma vez que eu passei 3 meses orando de madrugada pela vida de um irmão. 3 meses, todos os dias, 3 horas da manhã, eu levantava para orar pela vida dele. E se precisar, eu faço de novo. E você foi o intercessor ali, né? Então, assim, eu ouvi uma pastora muito influente no quesito de intercessão, e ela fez uma live no meio da pandemia, tudo, e ela falou, né, que a nossa intercessão nos torna mais parecido com Jesus. Porque ele que intercedeu pelos nossos pecados, né? Ele intercedeu por nós. Então a nossa intercessão, quando você se levanta e intercede pela vida de um irmão, você está fazendo como Jesus fez. Entendeu? E o alvo é qual? O alvo não é cada dia sermos mais parecidos com Jesus. Então o Espírito Santo ele precisa operar em nós. Entendeu? Porque quando você não é cheio só para você, entendeu? Porque um jarro cheio, ele só represa a água, entendeu? Mas quando o vaso transborda, ele atinge todo ao redor. E você não foi chamado para ser cheio, você foi chamado para transbordar. Entendeu? E nós não estamos falando aqui de chamado, vou transbordar o dia que eu for pastor. Não, se você for deixar para transbordar o dia que você for pastor, não seja pastor. Porque você precisa transbordar de agora. Não, e não tá atrelado a isso, né? Isso é chamado, não é, entendeu? Sim, sim, sim. É, às vezes numa conversa que você tem, ele transborda. Meu, tava tudo legal aqui, nós tava batendo um papo, de repente ele transbordou, entendeu? Igual a gente fez oração pra abertura aqui. Meu, foi uma oração, de repente transbordou, tipo. No céu já tava escrito, a gente só não sabia, né?
ficava ouvindo. No celular, ficava só ouvindo. E ela fez ensinamento nessa coisa. Ele via, tipo, pessoas que já me aprenderam com os meus pais mesmo, sabe? Que não era amigo nem nada. Pessoas que chegaram agora, que criam um amigo, uma amizade. Ficava lá, uma foto conversando. E o Espírito Santo, ele começava a falar comigo. Então, quando a gente anda com as pessoas, a gente vê qual que são os frutos dela. Ela tem a presença de Deus. Qual que é o fruto na vida na família dela? Qual o fruto na vida dos filhos? Qual o fruto do casamento? Você deseja dar mais perto? É um instrumento de referências. Então, assim, Sim. quando a gente tem uma referência boa, uma referência que é cheia da presença do Espírito Santo, a gente começa a se parecer também com essa pessoa. E a gente faz que nem Paulo falou, Sim, a pessoa agrega, né? E você acaba levando aquela pessoa para a vida inteira pela semente que ela colocou no teu coração, que germinou, né? eu já nesses dias algo que me entristeceu muito, mais muito. Porque tem uma moça aí que, quando eu comecei a caminhar com Deus, eu comecei a me relacionar com ele, derramar na presença dele, eu ouvia muito as músicas, as ministrações dessa pessoa. E assim, era uma pessoa cheia da presença do Espírito Santo, que Deus usava ela para falar comigo. Eu conhecia, não. Mas, cara, depois ver aquilo que ela se tornou um monte, por ser enganada, por ser levada pela vontade dela e tal, não sei que ela ficou. Quando eu fui ver o podcast, eu achei que parecia que fez isso. Mas essa pessoa foi a pessoa que me incentivou a continuar com o Senhor. Os louvores que ela cantava era aquilo que eu desejava falar com o Senhor. E agora, porque era uma referência na minha vida. E o Espírito Santo pegou e falou assim, Sara, cada um tem suas escolhas. Isso não significa que a sua vida tem que parar. Então, independente de como se torna essa referência, os erros, eu precisa olhar e falar assim, pô, me ensinou algo. Ela é uma pergunta fez sua vida. Então, quando ele fala que o Espírito aberto, o Senhor entrega pessoas específicas para cada momento. Então, o líder, ele, quando se relaciona com seus liderados, ele aprende muito com os liderados. Independente da porção. Tem liderado que anda com a gente, que tá assim, ó, pertinho da gente. Tem liderado que não, que tá mais para baixo. Por quê? Pela caminhada, pela busca, pela identidade, pelo relacionamento que está desenvolvendo com o próprio Deus. E aí, a pessoa que está chegando assim na gente, a gente olha e fala, mano, vou trocar uma ideia. A pessoa que a gente costuma mais conversar, que a gente mais aprende. Sim. E quem cresce mais é quem tá perto, né? Então você olha assim, você olha as pessoas que têm crescimento, você olha, são pessoas que estão mais perto. Por quê? Porque quem tá perto recebe uma porção maior. Exatamente. E você estava falando de uma coisa, eu lembrei, né? Que você falou, se a pessoa errou e tudo. E a palavra fala, né? Ouvir de tudo, retém o que é bom. Então, às vezes, a pessoa te ensinou algo, mas ela se perdeu. Mas ela me ensinou algo valoroso. Eu aprendi com essa pessoa. Então, eu não a julgo. Eu oro pela vida dela. Porque ela foi, por um tempo, ela foi bênção na minha vida. Entendeu? Então, o nome disso é gratidão. Entendeu? Ainda a pessoa não seja, não é a pessoa exemplar, mas te ensinou alguma coisa, agregou algo, tipo, te ensinou. Então, assim, agradeça a Deus pelo aquilo que aquela pessoa te ensinou e ore pela vida dela. Você tem adolescentes, e os adolescentes não temos hoje eles têm que cuidar. E aí, tem, por exemplo, comigo, a gente tá as duas juntas, um do lado do outro. Aí tem as pessoas que pegaram agora, que estão caminhando agora, que tá aprendendo, que tá aprendendo a adolescentes com as filhas que a gente cuida. E tem gente que, por exemplo, meus irmãos que já caíram, não posta, né? Eles não vão fazer isso mesmo nível, igual a Ana Paula. No mesmo nível, a gente conversa, mas fala, a gente não conhece uma pessoa, uma conversa é diferente. Como é que você vai se posicionar com relação a isso? Você não tá vendo? Você hoje você namorou. Você vai fazer uma coisa, mas e aí? O que você vai fazer agora? Vamos sentar e namorar. E fica lá os 4, os 3, os 5, os 6, e sempre começa a orar. É excelente a posição. Então, uma aprendendo com o outro, uma aprendendo na vida dele. E é legal.
E aí, se for a liderança dele, a gente faz a mesma coisa. Porque a gente, aqui na igreja, nós somos menores, de força menor. Mas da mesma forma que eu não falo, eles têm que dizer, eu não sou como ele, a gente encaminha a gente conversa perto. Eu estou procurando café, verdade, mas não é de falar. Não adianta forçar, acho que não é a personalidade dele. Não é que não é fácil a gente sendo conversar, a gente começa a conversar com ele, é a mesma coisa. É que nem eu falo, eu fico com o Fábio, que ele sempre conversa e ele faz tal coisa, só que ele vai me mostrando assim, sabe? Eu vejo interesses que tem na minha vida. É diferente, cada um é diferente. Cada um se relaciona diferente, cada um a gente aprende algo diferente. Então, quando ele fala da coisa do Espírito Santo, eu sempre aprendo diferente de umas coisas. Então, quando ele fala da gente não pagar o Espírito Santo, é sempre colocar lenha, é sempre buscar ele todo dia, é constância. Não é você pegar e falar assim, hoje eu estou mal motivado, vou buscar Deus 3 horas do meu dia. Melhor 30 minutos. É melhor em 30 minutos constante do que 5 horas num dia e o resto da semana. Mais difícil falar com o Santo, que aí ele está colocando a sua vida diferente. Então, assim, quando eu falo de relacionamento com pessoas que estão cheias do Espírito Santo, porque as pessoas mais próximas das nossas vidas são as pessoas que a gente mais parece. Então, é aquele ditado, né? Me diga por que tu andas, que eu direi por tu és. Está onde a presença está. Fala no microfone. Não fala aí. Estar onde a presença está. Está onde a presença está. É Isso sempre também buscar isso não é o mais importante, mas é essencial. sim. E não é a questão de quanto você está na igreja, mas é o quanto você busca o Senhor, tanto na igreja, quanto no seu trabalho, quanto na escola, quanto na sua casa, tanto no caminho do trabalho, quanto no caminho de onde você está indo. É a constância de você buscar a presença. Porque lá no Salmo 27:8, foi o versículo que você citou, então o meu coração me ocorre, buscar a minha presença. E aí você responde, buscarei, pois, a tua presença. Então, é o Senhor te chamar, você está disposto a buscar Ele também. É Ele desejar você e você desejar Ele também. É algo que é recíproco. O Senhor, Ele sempre vai ter um sentimento de trazer a gente para perto. Só que nós também temos que ter esse desejo. Ele marcou encontros conosco todos os dias das nossas vidas. Então, todos os dias Ele tem algo para ensinar diferente. Ele tem algo novo para nos mostrar. Ele tem algo para nos pontuar. Cada dia uma coisa diferente. Tem dias que o Senhor vai vir para te consolar. Tem dias que Deus vai te bater. E aí? Você vai ter que se levantar e vai continuar. Uma ministração que eu ouvi no sábado passado, no encontro de mulheres, a mulher falou assim, nem sempre o Senhor vai te ter, ele vai ter bálsamo para derramar sobre você. Às vezes você vai ter que levantar e acabou, mano. Sofreu, beleza, agora você levanta e prossegue. Nem sempre o Senhor vai te acalentar. É de você, em fase, momento em momento. Um filho que desobedece sempre a mesma coisa, você vai passar a mão na cabeça? Ele sabe exatamente o que a gente precisa. Ele sabe exatamente o que a gente precisa. Em cada ponto. Tinha época que eu tava super triste, o Senhor vinha me acalentar, ele vinha me trazia o consolo dele. Tinha dias que ele falou assim, mas você tá errada, vai buscar, ué, vai se consertar. Tem dias e dias. Tem momentos e momentos. Vai daquilo que tá dentro do teu coração, da intenção do teu coração. Daquilo que você tá sentindo no momento, da forma que você tá pensando. E conforme a gente vai crescendo, conforme a gente vai se desenvolvendo, ou conforme a gente não vai tendo conhecimento, a gente pensa de uma forma. E aí, quando a gente vai pegando, vai ter essa produção, aí o Senhor traz algo. Você vai dar uma coisa para falar? Você tem? Calma aí. Aí. Tá lá em Isaías, capítulo 30, 22. Que a voz para de mim, que aparece uma voz atrás de você e virá. Esse é o caminho. Siga. Então você tratará por cultura, mas você o jogará para fora, contra o mundo e virá fora. Quando você contou aqui, eu achei muito incrível esse
tinha dito sobre o próprio tom de falar, do jeito que você age, as coisas que você gosta. E quando você começa a caminhar, ele começa a alinhar seus gostos, sua personalidade, um processo de transformação, como até ele falou, então, que é todos os dias, um processo até ele se voltar. E você vai passando esse processo, algumas coisas você vai abandonando, algumas coisas você para de fazer que você nem nota, para de falar algumas coisas. E se manter no Espírito Santo é se manter na própria obediência e ser constante, né? Não ser só intenso. Só lembrando de uma coisa que eu falei, né, que o Thiago mencionou agora e eu lembrei. Uma vez eu ouvi um pastor falando e ele estava ministrando e ele estava falando, né, que que a gente não pode se acostumar com o extraordinário, mas nós temos que nos acostumar com o ordinário, que o ordinário é o de todo dia, o extraordinário é para de vez em quando. Então, não é todo dia que você vai ver fogo cair do céu. Vai ter dia que você vai orar e vai ter a presença base ali e tudo legal. E vai ter dia que o bicho vai pegar. Entendeu? Então é assim, não é porque... Ah, Fábio, é porque você tá falando isso? Porque eu me acostumei um tempo que tinha aquela presença. Eu começava a orar e vinha aquela presença. E esse tempo passou. E aí eu orei e falei, Senhor, tem alguma coisa errada comigo. Eu não tô orando direito, eu não tô fazendo as coisas direito, porque eu não sinto a tua presença como antes. E o Espírito Santo falou para mim, eu estou aqui. Eu estou aqui. Então, vai ter dias que você vai estar lá no seu secreto e o bicho vai pegar. E vai ter dias que você vai apresentar tudo que você precisa apresentar, você vai orar por todas as pessoas e o Espírito Santo vai falar, por hoje é só. Hã? Então, esse é maravilhoso, mas tem dias que... E não é que ele não tá afim, tem dias que a gente precisa saber que nós não buscamos só pelo quentinho, nós não buscamos só pelo acalento, nós buscamos por quem ele é, entendeu? E ele tem os meios e os métodos dele. Então foi isso que eu aprendi nesse tempo, que ele tem os meios... Ele me falou, eu tô aqui. Ele tava lá, mas não da forma que eu estava acostumado. Entendeu? Senhor, ó, tudo, mas ele falou, eu estou aqui. Falei, se o Senhor está aqui, então para mim tá ótimo. Não é? Ele tá lá, ele tava lá. Não... Senhor, eu estou aqui. Entendeu? Ele me ensinou a sentir ele de uma forma. Se ele vai trocar essa forma, então ele tem que me ensinar a me acostumar dessa forma. Entendeu? E se ele não me ensinar a falar nada sobre isso, eu fico lá, não, mas não tá bom, mas não tá, eu quero mais, né? Desse jeito. Ele me ensinou. Falou, eu estou aqui. Ponto. Ele fala só isso pra mim, eu fico, tá bom, mas e o que mais? Eu tô desesperada pra essas É que eu já aprendi a não questionar mais, então. O senhor tá aqui, então tá, ó, tem coisa, tem que estar vendo. Não é? Se eu falei, Senhor, tá acontecendo alguma coisa, não sei o que, ele falou, eu estou aqui. Falei, ótimo, Senhor, eu só preciso saber que o Senhor está comigo. Eu só preciso saber que o Senhor está comigo. E aí ele falou, não, porque pra mim o termômetro da oração não é o choro, né? Lógico que quando a presença vem, quando a presença vem, não tem jeito, né? Eu não posso. Eu não sou desse jeito. O Senhor me ensinou de uma forma. Enquanto ele não me ensinar de outra, eu vou ficar naquela forma. Então, Entendeu? mas... Se ele fala pra mim, eu estou aqui, eu falo, nossa, Deus, muito obrigada, muito legal. Mas então, isso.
Eu sou desse Então, jeito. mas aí vai ter vezes que você acaba mandando a presença embora, Não, mas ele fala comigo mesmo. entendeu? Então, já teve vezes de eu querer forçar uma barra de uma coisa que não tinha, ele não me respondeu nada. Então, assim, eu aprendi, eu aprendi lidar com ele até no momento de silêncio. Senhor, o senhor não vai falar comigo, o senhor não vai falar, fala comigo, eu tô aqui. Senhor, olha eu aqui, olha eu aqui. E aí ele permaneceu. No dia seguinte, ele falou pra mim: a minha graça te basta. Eu falei, se a sua graça me basta, tá ótimo. Sim, Ele mudou dessas formas várias e várias vezes. Ele me ensinou de diversas formas, mas tem uma coisa que é específica dele, que se ele não faz, eu tenho dúvida. Então eu procuro e eu peço pra ele por quê? Porque é o que ele usa pra confirmar aquilo que ele falou. Então eu não vou forçar. Quanto mais acontecer da forma que ele já ensinou, e ele não usa isso durante 20 anos da minha vida, eu fico ali até ele falar daquela forma que ele falou. Então, o eu estou aqui, ele vai falar, eu estou aqui, eu falo, nossa, muito legal, mas então, tá faltando alguma coisa, entende? É o entendi. completar. Não, eu tinha muito disso antes, mas aí ele me ensinou de uma forma diferente. Então, tem hora que eu falo, Senhor, se o Senhor, eu só vou se o Senhor estiver comigo. E eu estou aqui, pra mim é o suficiente. Por quê? Porque muitas das vezes é uma direção que ele já me deu. Entendeu? Uma direção que ele já me deu. Então eu falei, eu estou aqui. Não. Então, eu só vou se a sua presença for. Se o Senhor. É? Não, é uma particularidade minha. Então eu não insisto porque uma vez eu já estava insistindo nessa e ele falou pra mim, para. Entendeu? Eu sou muito, mas muito esperada pra você. Quando eu tô falando uma coisa, ele fala comigo. E ele fala de uma determinada coisa. Pega a palma no coração, ele volta pra dormir. Então, assim que eu sou. Entendeu? Então, eu fico naquilo até ele falar comigo. Ele falou comigo, ele fala comigo e volta pra dormir. Porque aí ele sabe que eu não vou questionar mais nada, não vou trazer mais alguma coisa. É assim mesmo. Ele desliga a chave geral. Porque eu não consigo ter. O Palmer, ele é muito certo na dele e tal, pra ele, ponto, acabou, entendeu? Você falou, acabou. Pra mim, não, eu vou querer saber o porquê, o da onde, e às vezes ele não fala, nem tudo ele fala. Mas tem a certa forma que ele fala, a forma que ele faz sentido, e aí eu entendo, entendeu? É diferente, Mas, Então, o meu é, eu estou aqui. Ou então uma vez ele falou pra mim, é tudo isso. Não, ele falou, é tudo isso. é tudo isso que é, já fala. Hã? Eu tô falando isso porque, assim, às vezes, por exemplo, eu tô lá conversando com o Senhor, não sei o que, ele pega e fala, Sara, tal coisa. Eu falei, tá, mas eu falei diversas coisas pro Senhor. O que o Senhor já falou? Uma vez eu tava lavando roupa, e eu lavando roupa e tava assim. É que a sua cabeça já é uma confusão, então ele já fala exatamente. Agora eu sou muito centrado, então eu tô falando de uma coisa, Senhor, é isso, isso, isso. Eu sou meio metódico, então ele acaba trabalhando. Agora, se a sua cabeça já é um engrenhado de fio desencapado, né? Só que na época a gente não tinha máquina de lavar. Entendeu? Eu tinha que entregar tudo no tanquinho, botar pra bater de novo. Eu ficava lá horas naquele tanquinho lavando roupa. E eu conversando com o Senhor, eu tô querendo, velho, trazia várias situações pro Senhor. Senhor, tal coisa, não sei o que, daquilo, da escola, e não sei o que lá. E ia trazendo várias coisas. Aí um dia ele pegou e falou assim, nem tudo é o que parece. Eu trouxe diversas situações, nem tudo é o que parece no quê? Entendeu? Eu fiquei nisso, nem tudo é o que parece no quê, Senhor? O que o Senhor tá falando? Tá, e aí? Mas é dessa situação. Até ele pegar e me mostrar o que era, é porque eu trago várias coisas pra ele. Na minha conversa com o Senhor, eu converso com uma pessoa desse jeito. Eu falo de um assunto, tô falando de comida, tô falando de coisa de cabelo, tô falando de coisa de vestido. Então, por isso que ele fala assim com você, porque comigo é um assunto por vez. Tanto que até no WhatsApp, às vezes, vem perguntando lá, eu escolho uma das perguntas e respondo. O Palmer já fez. Eu pergunto uma coisa, ele respondeu outra coisa.
Eu espero ainda para responder a coisa que ele perguntou para vir com outra pergunta, porque senão ele não responde com ele só. Eu já fiz três perguntas assim, um só dele. Ele respondeu. Ou quando ele falou o quê? Nossa, É a Catherine legal que ela tá falando e lá em casa ninguém tá ouvindo nada, né? sem contar que assim, o Paulo, às vezes eu faço uma pergunta para ele e essa única pergunta ele não responde. Ele entra, ele fala oi e sai. Eu tô com uma mania de responder o negócio e já sair correndo e acabar esquecendo de enviar. Se você tá na correria, você e já vai seguir a vida, e quando você vai ver, quando você volta no WhatsApp, e a conversa não foi engraçada. Eu já vi. Tô péssimo nessa correria, Jesus, me ajuda nessa correria. Essa vitória desesperada. Juro, eu escrevi e tal, não sei o que, aqui, eu virei, saí. Aí na pouco ela fez, sai, um monte de ponto de interrogação. Aí ligou, que é isso? Aí quando eu fui entrar, eu tinha enviado. Nossa, Ai, é isso, gente. ai, gente. Pessoal, Deus tem um relacionamento com vai. Até você ter tanto do Espírito Santo que é tá? Só pra falar que não tem como a gente se entender de cabeça. Porque pensando na torneira, onde você está entrando agora e você liga a água, ela não vai estar funcionando. Se você for bater o limite, acabou mais barato. Então, se você busca busque a